Vivemos em um mundo marcado pela velocidade das mudanças, pelas notícias repentinas que nos alcançam sem aviso, pelas crises pessoais que surgem em momentos inesperados, pelos desafios que parecem maiores do que nossa força. Quando olhamos para o futuro, muitas vezes somos tomados por uma ansiedade profunda. O que acontecerá amanhã? Como lidar com as transformações que escapam do nosso controle? Essas perguntas nos consomem e a mente inquieta começa a criar cenários de medo e insegurança. É nesse lugar interior, onde a tempestade se forma, que nasce a necessidade de uma oração pela serenidade em tempos de incerteza. A serenidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer em paz mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ela nasce da confiança em algo maior do que nós mesmos, nasce da fé em Deus. Quando o coração encontra repouso na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe, o peso do amanhã diminui e o hoje se torna suportável. É por isso que precisamos aprender a voltar o olhar para o alto, entregando ao Pai nossas ansiedades, nossos medos, nossas lágrimas silenciosas. Na oração, encontramos o refúgio seguro que nenhuma circunstância pode abalar. O salmista já dizia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Essa promessa ecoa em nosso coração como um convite. Ainda que o mundo inteiro balance, ainda que as incertezas gritem em nossa mente, há um lugar de descanso na presença de Deus. É nesse espaço sagrado, onde a alma fala com o Criador, que a serenidade se torna realidade. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, precisamos abrir o coração por inteiro. Não é necessário esconder as fraquezas, nem maquiar as dores. O Senhor não se assusta com nossas angústias, ao contrário, Ele as acolhe. Cada lágrima, cada suspiro, cada silêncio pesado é compreendido por Ele com amor infinito. A oração pela serenidade começa justamente aqui, na entrega. É como colocar diante dele um jarro cheio de preocupações, quebrado e pesado, e permitir que ele o transforme em algo novo. Muitos de nós tentamos carregar o fardo da incerteza sozinhos. Fazemos planos, criamos estratégias, tentamos controlar tudo ao redor, mas inevitavelmente percebemos que há coisas que escapam de nossas mãos. Essa constatação pode gerar desespero, mas também pode nos conduzir ao aprendizado da confiança. Quando não podemos mais, quando reconhecemos nossos limites, é nesse ponto que a fé floresce. Não se trata de desistir, mas de confiar que o Deus que governa os céus também cuida de cada detalhe da nossa vida. A serenidade, portanto, não nasce do controle humano, mas da entrega divina. Quando respiramos fundo e dizemos: Senhor, eu não sei o que o futuro me reserva, mas sei que o Senhor me reserva um futuro, algo muda dentro de nós. A mente inquieta começa a se aquietar. O coração acelerado encontra um ritmo mais leve e a alma descansa. É nesse processo que descobrimos que a oração não é apenas palavras lançadas ao vento, mas um encontro transformador com o próprio Deus. Em tempos de incerteza, precisamos aprender a cultivar a oração como hábito. Não basta apenas recorrer a ela em momentos extremos, mas fazer dela um estilo de vida. Quando oramos constantemente, criamos raízes profundas na presença de Deus, e essas raízes nos sustentam mesmo quando ventos fortes sopram. É como a árvore plantada junto às águas, que permanece firme porque se alimenta da fonte certa. A serenidade também nasce da lembrança. Quantas vezes o Senhor já cuidou de nós no passado? Quantas portas se abriram quando tudo parecia fechado? Quantas situações difíceis se tornaram oportunidades de crescimento? Quando recordamos os feitos de Deus, nossa fé se fortalece para enfrentar o presente. O mesmo Deus que esteve conosco ontem está conosco hoje e estará amanhã. Essa consciência abre espaço para a serenidade, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Por isso, nesta oração, começamos pedindo ao Senhor que acalme a nossa alma, que tire do coração o peso das incertezas, que nos ensine a respirar fundo e a confiar, que nos dê serenidade para enfrentar crises pessoais, transformações repentinas e ansiedade sobre o futuro.
Não é uma paz passageira que pedimos, mas aquela que excede todo entendimento, que só pode vir dele. Senhor amado, em meio às tempestades da vida, eu me coloco diante de ti. Meu coração está agitado, minha mente cansada de imaginar cenários que não posso controlar. Venho pedir-te serenidade, Senhor, para acalmar minha alma e descansar em teus cuidados. Ajuda-me a confiar que o futuro está em tuas mãos e que nada pode escapar do teu amor. Dá-me forças para enfrentar as mudanças repentinas, esperança para não me perder nas incertezas e paz para seguir caminhando, mesmo sem enxergar todo o caminho. Que a serenidade do teu Espírito Santo seja meu abrigo, hoje e sempre. Amém. A ansiedade é como uma sombra constante que nos acompanha nos dias de incerteza. Ela nasce do medo do desconhecido, da sensação de que o amanhã é um terreno instável, cheio de armadilhas invisíveis. Muitas vezes o coração se antecipa, sofrendo por situações que sequer aconteceram. A mente cria cenários, e nesses cenários, quase sempre, o pior se apresenta como realidade. É nesse espaço que a serenidade parece impossível. Mas para o cristão, a serenidade não é apenas uma expectativa distante. Ela é uma promessa enraizada no cuidado de Deus. Jesus nos lembrou disso de forma tão clara no Sermão do Monte. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Essas palavras não são um chamado à irresponsabilidade, mas à confiança. O Senhor não nos convida a ignorar os desafios, mas a entregar-lhe as ansiedades que nos roubam a paz. Ele sabe que nossa estrutura é frágil, que nossos pensamentos são limitados, e por isso nos pede que lancemos sobre ele todo o peso, porque ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7. Confiar no cuidado de Deus significa reconhecer que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, ele permanece no controle. Essa confiança não se baseia em sentimentos passageiros, mas em uma verdade imutável. O amor de Deus nunca falha. Muitas vezes, a ansiedade nasce do equívoco de achar que estamos sozinhos, que precisamos dar conta de tudo por nós mesmos. Mas a oração pela serenidade nos lembra de que não somos órfãos espirituais. Somos filhos de um Pai que vela por cada detalhe de nossa vida. É interessante perceber como a ansiedade costuma se alimentar da pressa. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, garantias seguras. No entanto, Deus trabalha em tempos e ritmos diferentes dos nossos. Ele nos ensina a esperar, a amadurecer no processo, a confiar mesmo quando a resposta ainda não chegou. Essa espera não é vazia, ela é um exercício de fé. A serenidade nasce justamente quando aprendemos a descansar nessa espera, sabendo que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Em tempos de crise pessoal, quando parece que tudo desmorona, a mente humana busca desesperadamente uma saída. Podemos gastar horas tentando encontrar alternativas, e quanto mais buscamos, mais a ansiedade cresce. Mas quando paramos para orar, quando silenciamos nossa alma diante do Senhor, descobrimos que há um cuidado constante que não depende de nós. Deus já está cuidando mesmo antes de pedirmos. O que precisamos é abrir o coração para perceber esse cuidado. Confiar no Senhor não significa que nunca teremos preocupações. Somos humanos, e a ansiedade muitas vezes é inevitável. O segredo está em não deixar que ela nos domine. Paulo escreveu aos Filipenses: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Nessa passagem, a ansiedade é confrontada não com esforço humano, mas com a prática da oração. É no diálogo com Deus que encontramos serenidade. Um dos maiores inimigos da serenidade é o hábito de carregar sozinho o peso das incertezas. Quando guardamos dentro de nós os medos, eles crescem. Quando falamos com Deus, eles perdem força. É como se a oração fosse uma válvula que libera a pressão da alma.
Ao invés de sufocar sob o peso das preocupações, aprendemos a dividir esse peso com o Senhor. Ele mesmo nos convida. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Esse descanso é a serenidade que buscamos. Também é importante lembrar que confiar no cuidado de Deus não significa que tudo será fácil. As tempestades virão, as mudanças repentinas acontecerão e as crises pessoais muitas vezes nos surpreenderão. Mas, mesmo no meio delas, o cuidado de Deus permanece. O salmista escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. A presença de Deus não elimina o vale, mas transforma a nossa maneira de atravessá-lo. A serenidade é fruto dessa presença. Nos momentos de incerteza, a oração nos convida a mudar o foco. Ao invés de fixarmos os olhos apenas no problema, levantamos o olhar para o Deus que é maior do que ele. Essa mudança de perspectiva traz alívio imediato, porque nos lembra que não somos definidos pelas circunstâncias, mas pelo amor do Pai. Ele nos sustenta, ele nos guia, ele nos fortalece. A serenidade floresce quando confiamos mais em quem Deus é do que naquilo que conseguimos controlar. Que aqui está uma chave espiritual importante. Serenidade não é algo que se conquista pelo esforço humano, mas um presente que se recebe pela fé. Não se trata de treinar a mente para ignorar os problemas, mas de abrir o coração para receber a paz que vem do Espírito Santo. Quando pedimos a serenidade em oração, não estamos apenas buscando tranquilidade emocional, mas estamos nos rendendo ao governo de Deus sobre todas as áreas da vida. Por isso, nesta segunda parte de nossa oração, o clamor é pela confiança. Pedimos ao Senhor que nos ensine a descansar, a entregar-lhe os fardos, a não nos perder em ansiedade sobre o futuro, que Ele nos ensine a ver o cuidado dele em cada detalhe, mesmo nas pequenas coisas do cotidiano, para que a serenidade seja cultivada como fruto da fé. Pai querido, eu sei que minha mente se agita com tanta facilidade. Sei que muitas vezes deixo a ansiedade falar mais alto do que a tua voz. Mas hoje, Senhor, eu escolho confiar em Ti. Escolho lançar sobre Ti todas as minhas preocupações, porque creio que o Senhor cuida de mim. Ensina-me a descansar, a esperar no Teu tempo, a não me perder nos medos do futuro. Dá-me serenidade para atravessar as crises, esperança para enfrentar as mudanças repentinas e fé para acreditar que o Senhor nunca me abandona. Que a paz que excede todo entendimento guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Amém. Quando falamos em serenidade, não estamos tratando apenas de um estado passageiro de calma, como aquele que sentimos depois de respirar fundo ou descansar por alguns minutos. A serenidade que buscamos em oração é mais profunda. É uma transformação interior, um estilo de vida que se enraiza na confiança em Deus e se manifesta mesmo nos momentos mais difíceis. É importante lembrar que a serenidade não significa indiferença. Não é fechar os olhos para os problemas nem fingir que nada nos atinge. Pelo contrário, é a capacidade de encarar os desafios de frente sem deixar que eles nos destruam por dentro. É como atravessar uma tempestade com o coração firme, sabendo que há um leme seguro guiando o barco. Esse leme é o Senhor. Muitas pessoas acreditam que só terão paz quando todos os problemas forem resolvidos, mas a experiência nos mostra que sempre existirão dificuldades, crises, mudanças repentinas. Se a serenidade depender da ausência de lutas, ela jamais será plena. A verdadeira serenidade nasce da certeza de que, mesmo em meio às batalhas, Deus permanece conosco. Por isso, podemos estar em paz, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Esse tipo de serenidade é fruto de um processo interior que Deus realiza em nós. Paulo chama isso de transformação da mente. Romanos 12:2. Quando nos rendemos ao Senhor em oração, Ele começa a renovar nossos pensamentos, a reorganizar nossas prioridades, a nos ensinar a enxergar a vida a partir da perspectiva dele. Aos poucos aprendemos a não reagir com desespero diante das incertezas, mas a responder com fé.
A serenidade, nesse sentido, é uma marca de maturidade espiritual. Há momentos em que sentimos que estamos sendo levados ao limite. Crises financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares, perdas inesperadas. Tudo isso nos abala profundamente. No entanto, são justamente essas experiências que podem se tornar instrumentos de crescimento interior. Quando deixamos Deus agir em nós durante os tempos de incerteza, descobrimos uma força que não sabíamos que tínhamos. Essa força não vem de nós, mas da graça divina que nos sustenta. O apóstolo Paulo testemunhou algo assim quando escreveu: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4, 11 e 13. Perceba, Paulo não encontrou serenidade porque sua vida era estável, mas porque sua confiança estava em Cristo. Ele aprendeu a viver contente, independentemente das circunstâncias. Essa é a grande lição. A serenidade é aprendida. Não é um dom que surge de repente, mas uma habilidade espiritual cultivada na prática diária da fé. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais confiamos nele. E quanto mais confiamos, mais serenidade brota em nosso coração. É um ciclo de transformação que nos torna diferentes por dentro. Serenidade também tem o poder de transformar a maneira como nos relacionamos com os outros. Quando estamos ansiosos, geralmente ficamos irritados, impacientes, incapazes de ouvir com calma. Mas quando cultivamos a serenidade, aprendemos a lidar com as pessoas com mais compaixão e paciência. A paz que recebemos de Deus não fica restrita ao nosso interior. Ela se derrama sobre aqueles que caminham ao nosso lado. Assim, nossa vida se torna um testemunho silencioso de fé. Em tempos de incerteza, muitos ao nosso redor também sofrem com ansiedade e medo. Quando permitimos que a serenidade de Deus habite em nós, podemos ser instrumentos de consolo para os outros. Às vezes, não precisamos dizer nada, basta nossa presença tranquila para transmitir esperança. Em outras vezes, uma palavra de fé, uma oração compartilhada, um gesto de cuidado pode ser a forma pela qual Deus usa nossa serenidade para tocar outras vidas. Essa transformação interior, no entanto, não acontece sem resistência. Nossa mente e nosso coração tendem a voltar para os velhos padrões. A pressa, a preocupação, o desejo de controlar tudo. Por isso, a oração é essencial. Cada vez que nos ajoelhamos diante do Senhor e pedimos serenidade, estamos dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho. Preciso que o teu Espírito me transforme. E ele responde, dia após dia, formando em nós um coração mais estável, uma mente mais confiante, uma fé mais madura. Outro aspecto importante é entender que a serenidade não elimina a dor. Podemos estar em paz e ainda assim chorar. Podemos confiar em Deus e ainda assim sentir tristeza diante das perdas. A diferença está em não permitir que a dor nos afaste da fé. A serenidade nos dá coragem para viver plenamente a realidade das emoções, mas sempre com a certeza de que Deus é nosso refúgio. Assim, até as lágrimas se tornam oração, e até o silêncio carregado de dor se transforma em encontro com o Senhor. Quando compreendemos que a serenidade é um caminho de transformação interior, passamos a valorizar os tempos de incerteza, não como inimigos, mas como oportunidades. Cada desafio pode nos ensinar algo, cada crise pode nos aproximar de Deus, cada mudança pode abrir novos horizontes. O que antes nos parecia apenas ameaça, passa a ser também possibilidade. E nessa perspectiva, a serenidade nos faz enxergar além das circunstâncias imediatas. Por isso, nesta terceira parte de nossa oração, pedimos não apenas paz momentânea, mas uma transformação profunda. Que Deus trabalhe em nossa mente e em nosso coração para que a serenidade não seja apenas um estado temporário, mas um fruto permanente do Espírito Santo em nós. Que possamos aprender, como Paulo,
a estar contentes em toda e qualquer situação, confiando plenamente naquele que nos fortalece. Às vezes, o que mais nos angustia em tempos de incerteza não é apenas a situação em si, mas o silêncio de Deus. Oramos, pedimos, choramos e parece que nada muda. O futuro continua nebuloso, as respostas não chegam e o coração começa a se perguntar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se importa com o que estou vivendo? Esse silêncio pode ser doloroso, mas ele também pode ser transformador, porque no fundo, o silêncio de Deus não é ausência, mas convite. Convite para aprendermos a descansar, mesmo quando não temos todas as respostas. Convite para confiar mais nele do que nas circunstâncias. É nesse espaço de aparente vazio que a serenidade começa a florescer de um jeito mais profundo. Pense em como é difícil simplesmente parar. Nossa mente está sempre agitada, criando cenários, planejando, tentando prever o que vai acontecer. E quanto mais pensamos, mais o coração se acelera. Mas quando nos permitimos parar diante de Deus, em oração, mesmo sem palavras, algo acontece. É como se o próprio Espírito Santo viesse e nos lembrasse: você não precisa entender tudo agora, apenas confie. A serenidade em tempos de incerteza é muito parecida com aprender a respirar fundo. Quando respiramos devagar, damos espaço para que o corpo retome o equilíbrio. Quando oramos e silenciamos diante de Deus, damos espaço para que a alma retome o equilíbrio também. É nesse respirar espiritual que encontramos descanso. Talvez você já tenha sentido aquela paz que não faz sentido humano, aquela calma que surge mesmo quando o problema ainda está lá. É disso que Paulo falou quando escreveu que a paz de Deus excede todo entendimento. Essa paz não vem porque tudo se resolveu, mas porque, de alguma forma, o coração entende que não precisa carregar o mundo sozinho. É bonito pensar que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, buscava momentos de silêncio com o Pai. Ele se retirava para orar, para descansar, para se recarregar na presença divina. Se até ele precisava desses momentos, quanto mais nós. A serenidade nasce desse espaço secreto, onde deixamos o barulho da vida do lado de fora e simplesmente nos colocamos diante do Senhor. E é nesse espaço que aprendemos uma lição preciosa. Confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele vai mudar as circunstâncias, mas acreditar que Ele vai nos sustentar, mesmo se as circunstâncias demorarem a mudar. Essa é a serenidade verdadeira, aquela que não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro. Muitas vezes, buscamos a serenidade tentando controlar tudo ao redor. Mas a vida já nos mostrou inúmeras vezes que não temos esse controle. Hoje estamos bem, amanhã algo muda. Hoje temos certezas, amanhã elas já não servem mais. O único controle real está nas mãos de Deus e é isso que nos dá segurança. Ele é constante quando tudo muda. Ele é firme quando tudo balança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, descansar no silêncio de Deus é também descansar no caráter dele. Mesmo quando não ouvimos respostas imediatas, sabemos quem ele é. Um pai amoroso, fiel e cuidadoso. Ele nunca falhou, e não será agora que vai falhar. Esse conhecimento, mais do que qualquer explicação, acalma a alma. Deixar-se conduzir por Deus no meio das incertezas é como caminhar numa estrada à noite, com apenas uma lanterna na mão. Não enxergamos o caminho inteiro, mas a cada passo a luz suficiente é dada. E no fim percebemos que não precisamos ver tudo, precisamos apenas confiar em quem segura a lanterna. A serenidade é justamente isso, dar um passo de cada vez, sem pressa, sem desespero, sabendo que Deus está à frente. E mesmo quando não ouvimos a voz dele da maneira que gostaríamos, podemos sentir sua presença. Às vezes, não é uma resposta audível, mas um abraço invisível. Não é uma solução imediata, mas uma certeza suave de que ele está ali. Nesses momentos de silêncio, o coração aprende a descansar. Não no si das circunstâncias, mas no quem de Deus. Não no que pode acontecer amanhã, mas no Deus que nunca muda. E quando isso se torna real,
Mesmo que o amanhã continue incerto, hoje já se torna mais leve. Por isso, nesta parte da oração, pedimos serenidade para aprender a descansar no silêncio de Deus, para não nos perdermos em questionamentos sem fim, mas para confiar que até o silêncio dele fala, que até quando parece quieto, ele está agindo, e que no tempo certo, tudo se revelará segundo o seu amor. Pai querido, muitas vezes eu me sinto perdido no teu silêncio. Oro, espero, choro, e parece que nada muda, mas hoje eu escolho descansar em ti. Escolho confiar que mesmo no silêncio, o Senhor está comigo. Ensina-me a acalmar minha mente e meu coração, a não me perder nas perguntas, mas a confiar no teu caráter. Que eu aprenda a viver um dia de cada vez, dando passos de fé, mesmo sem ver o caminho todo. Dá-me serenidade para esperar no teu tempo, para descansar na tua presença e para ouvir até o que o teu silêncio quer me ensinar. Amém. Um dos maiores desafios que enfrentamos em tempos de incerteza é o desejo de controlar tudo. Queremos garantir que nada dê errado, que todas as pessoas façam o que esperamos, que os planos sigam exatamente como imaginamos. E quando algo sai do previsto, o que acontece na maioria das vezes, o coração se agita e a ansiedade toma conta. A verdade é que nunca tivemos controle total sobre nada. Podemos planejar, organizar, calcular, mas sempre haverá algo que escapa das nossas mãos. Uma notícia inesperada, uma mudança repentina, uma porta que se fecha, um diagnóstico que chega sem aviso. É nesse ponto que entendemos: o controle absoluto pertence apenas a Deus. Aprender a entregar o controle é um dos passos mais difíceis, mas também um dos mais libertadores na caminhada da fé, porque enquanto tentamos segurar tudo sozinhos, o peso se torna insuportável. Mas quando abrimos as mãos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu confio em Ti, algo muda por dentro. É como se a alma respirasse aliviada, reconhecendo que não precisa carregar o mundo nos ombros. A serenidade nasce exatamente dessa entrega. Não é desistência, não é passividade, mas é confiar que o Pai sabe o que está fazendo. É como uma criança que dorme tranquila nos braços do Pai, mesmo sem entender para onde está sendo levada. Essa confiança simples, mas poderosa, é o que nos sustenta nos dias de incerteza. Jesus mesmo nos ensinou a viver assim. No Getsêmani, diante da maior dor de sua vida, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esse é o maior exemplo de entrega. Reconhecer a própria vontade, mas escolher confiar na vontade do Pai. É nesse lugar de entrega que a serenidade se torna possível, mesmo em meio ao sofrimento. Muitas vezes, o que nos tira a paz não é a circunstância em si, mas a nossa resistência a ela. Queremos que a vida siga nossos planos, mas quando percebemos que não temos esse poder, nos frustramos. Entregar o controle a Deus é abrir mão dessa ilusão e abraçar uma verdade maior. Ele sabe mais, vê mais e cuida melhor do que nós. Essa entrega não é feita de uma vez só. É um exercício diário. A cada manhã, precisamos dizer: Senhor, se eu entrego este dia em Tuas mãos, não sei o que vai acontecer, mas confio em Ti. A cada crise precisamos renovar esse ato de fé. Senhor, eu não consigo resolver, mas eu entrego em Tuas mãos. E pouco a pouco, vamos aprendendo a soltar o que nunca foi nosso para segurar. A serenidade, então, deixa de ser apenas um desejo e passa a ser uma experiência real. Porque quando tiramos o peso do controle das nossas mãos, abrimos espaço para que a paz de Deus ocupe o coração. O medo diminui, a ansiedade perde força e a fé cresce. Talvez você esteja enfrentando algo agora que parece fora do seu alcance. Uma situação que você gostaria de controlar, mas não pode. Talvez seja a saúde de alguém que ama. Uma decisão que outra pessoa precisa tomar. Uma mudança que veio sem aviso. Nesses momentos, é natural sentir medo. Mas também é nesses momentos que podemos experimentar a serenidade mais profunda. Aquela que vem quando simplesmente dizemos: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. E sabe o que é mais lindo?
Quando entregamos o controle, não perdemos nada. Pelo contrário, ganhamos liberdade. Liberdade para viver um dia de cada vez. Liberdade para não carregar fardos que não nos pertencem. Liberdade para descansar sabendo que o Deus do universo está cuidando de tudo. Por isso, nesta parte da oração pedimos que o Senhor nos ensine a abrir mão do controle, que Ele nos ajude a não segurar com tanta força o que não podemos mudar, que nos dê serenidade para aceitar o que não entendemos e fé para acreditar que o seu plano é sempre melhor. Senhor amado, eu confesso que tantas vezes quero controlar tudo. Quero ter as respostas, quero garantir os resultados, quero que as coisas sigam do meu jeito. Mas hoje, Pai, eu me rendo diante de Ti. Reconheço que o controle está em Tuas mãos e não nas minhas. Ajuda-me a confiar no Teu cuidado, a descansar no Teu amor e a aceitar que os Teus planos são maiores do que os meus. Que eu tenha serenidade para soltar o que não posso mudar e coragem para seguir um dia de cada vez, guiado pela Tua mão. Amém. Quando tudo ao redor parece incerto, o coração busca um lugar firme para se apoiar. É instintivo. Em meio à tempestade, procuramos abrigo. E na vida espiritual, esse abrigo é a presença de Deus. Mais do que respostas rápidas ou soluções imediatas, o que precisamos é da certeza de que não estamos sozinhos. Há momentos em que até as palavras desaparecem. O coração está tão pesado, a mente tão cansada, que a oração se resume a um suspiro. E mesmo assim Deus entende. Ele não precisa de discursos elaborados. Ele compreende até o que não conseguimos expressar. É nesse espaço de vulnerabilidade que sentimos o consolo mais verdadeiro, a presença dele. A serenidade que tanto buscamos não é apenas ausência de problemas, mas consciência de presença. Saber que Deus está conosco transforma a forma como atravessamos as incertezas. Ainda que os ventos soprem forte, há um porto seguro. Ainda que as águas se agitem, há uma mão que nos sustenta. É interessante lembrar que Jesus prometeu: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Mateus 28:20. Essa promessa não depende das circunstâncias. Ele não disse que estaria conosco apenas nos dias bons, mas sempre. É essa certeza que nos permite respirar fundo e encontrar serenidade, mesmo quando tudo parece desmoronar. A presença de Deus não remove os desafios, mas muda a forma como os enfrentamos. Quem caminha sozinho se desespera. Quem caminha com Ele encontra forças que não sabia que tinha. É como Isaías escreveu: "Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Isaías 40:31. Essa renovação vem justamente da presença dele. Muitas vezes, tentamos buscar força em nós mesmos. Repetimos frases como "eu consigo", "eu tenho que ser forte", "eu vou dar conta." Mas em algum momento, percebemos que nossas forças humanas são limitadas. E é aí que a serenidade se revela como um presente de Deus. Quando reconhecemos nossa fraqueza e deixamos que Ele seja a nossa força. Na prática, isso significa reservar tempo para estar com Ele. Pode ser em oração silenciosa, pode ser lendo a palavra, pode ser apenas fechando os olhos e respirando profundamente, reconhecendo que Ele está ali. Esses momentos, por menores que pareçam, reabastecem o coração. Eles nos lembram de que a vida não se resume ao que vemos, mas ao Deus invisível que caminha ao nosso lado. Talvez você já tenha experimentado algo assim. Em meio ao caos, uma paz suave tomou conta do coração. Nada externo mudou, mas dentro de você havia calma. Isso é a presença de Deus. É Ele dizendo: "Eu estou aqui. Você não precisa ter medo." Essa paz é tão real que, mesmo sem entender, sabemos que vem do alto. E quando aprendemos a viver nessa presença, a serenidade se torna mais constante. Não significa que nunca mais ficaremos ansiosos ou com medo, mas significa que teremos um refúgio para onde correr sempre que a incerteza bater à porta. Esse refúgio não é um lugar físico, mas uma realidade espiritual. Deus em nós e nós nele. Outro ponto importante
é que a presença de Deus não nos fortalece apenas individualmente, mas também nos une como corpo de Cristo. Quando nos reunimos com irmãos e irmãs na fé, quando oramos juntos, quando compartilhamos a esperança, a presença de Deus se manifesta de forma ainda mais palpável. Nessas conexões, encontramos força para seguir e coragem para continuar. Mas mesmo quando estamos sozinhos, Ele está presente. A serenidade não depende de companhia humana, embora ela ajude, mas do companheirismo divino que nunca falha. Até nos momentos mais solitários, podemos fechar os olhos e sentir: eu não estou só. O Senhor está comigo. Por isso, em tempos de incerteza, precisamos aprender a cultivar essa consciência. Quanto mais lembramos da presença de Deus, menos espaço damos para o medo. Quanto mais descansamos nele, mais serenidade invade o coração. Talvez a pergunta não seja como vou passar por isso, mas com quem vou passar por isso? Se for com Deus, já temos a resposta. Vamos passar em paz. Por isso, nesta parte da oração, pedimos que o Senhor nos ensine a valorizar a sua presença acima de tudo. Que possamos encontrar força não naquilo que controlamos, mas naquele que nos sustenta. Que cada passo seja dado com a consciência de que Ele está conosco. Sempre. Pai querido, tantas vezes tento encontrar força em mim mesmo e acabo cansado, frustrado e sem esperança. Mas hoje eu reconheço que a verdadeira força vem da Tua presença. Senhor, eu preciso de Ti. Preciso do Teu consolo, da Tua paz, da Tua companhia constante. Que eu nunca me esqueça de que não estou sozinho. Ensina-me a descansar em Ti, a confiar no Teu cuidado e a viver cada dia consciente de que o Senhor caminha ao meu lado. Dá-me serenidade para enfrentar as incertezas, não porque tenho controle, mas porque tenho a Tua presença. Amém. Chegamos ao fim desta caminhada de oração e reflexão, e talvez a maior lição que fica é que a serenidade não é apenas um estado momentâneo, mas um caminho de esperança. Não é algo que conquistamos de uma vez por todas, mas algo que vamos aprendendo a viver passo a passo, dia após dia. A vida continuará trazendo incertezas, sempre haverá mudanças repentinas, sempre existirão perguntas sem resposta, sempre seremos surpreendidos por situações que fogem do nosso controle. Mas isso não precisa nos roubar a paz, porque a serenidade não depende daquilo que acontece fora, mas daquilo que Deus constrói dentro de nós. E o que Ele constrói é duradouro. A paz que o mundo oferece é frágil, facilmente quebrada pelas circunstâncias. Mas a paz que vem de Deus é firme, porque se apoia em quem Ele é. Ele é imutável, Ele é fiel, Ele é amor eterno. Quando a serenidade nasce dessa verdade, ela se torna uma rocha no meio da tempestade. É bonito perceber que, ao longo de toda a Bíblia, Deus sempre se apresentou como aquele que traz descanso ao seu povo. Quando Israel atravessava o deserto, Ele era a nuvem de dia e o fogo de noite, presença constante que dava segurança. Quando os salmistas clamavam em angústia, eles sempre terminavam suas orações com esperança, porque sabiam que Deus era o refúgio. Quando Jesus caminhou entre nós, Ele não apenas falou de paz, Ele mesmo era a paz. Essa mesma presença continua conosco hoje. E é isso que nos dá esperança em tempos de incerteza. Saber que não estamos sozinhos, saber que a história não termina no caos, saber que o Deus que começou a boa obra vai completá-la. A serenidade não é apenas o descanso do agora, mas também a certeza do amanhã nas mãos do Senhor. E quando essa esperança se torna real em nós, ela muda a forma como olhamos para a vida. As crises deixam de ser apenas ameaças e passam a ser oportunidades de confiar mais. O futuro deixa de ser um peso e passa a ser um espaço onde Deus já está presente. Até as perdas, por mais dolorosas que sejam, são atravessadas com a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Essa esperança nos dá força para continuar caminhando. Mesmo quando não enxergamos o caminho inteiro, sabemos que há luz suficiente para o próximo passo. Mesmo quando o coração treme, sabemos que o Senhor nos segura pela mão direita e nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10.
Essa é a essência da serenidade, confiar nessa promessa e descansar nela. E mais do que apenas transformar nossa vida, a serenidade que vem de Deus nos torna testemunhas vivas para os outros. Em um mundo agitado, cheio de medo e ansiedade, uma pessoa serena se torna um farol. Não porque ignora os problemas, mas porque escolheu confiar em Deus em meio a eles. E esse testemunho silencioso fala alto. Muitas vezes, alguém ao nosso redor pode encontrar esperança, simplesmente por ver a serenidade que Deus plantou em nós. Por isso, cultivar a serenidade é também um ato de amor ao próximo. Quanto mais descansamos em Deus, mais paz transmitimos a quem está ao nosso redor. Somos chamados a ser instrumentos da paz de Cristo, levando consolo, esperança e fé a todos que cruzam nosso caminho. Assim, a oração pela serenidade em tempos de incerteza não termina em nós. Ela se expande, se derrama, alcança outras vidas. Ela nos lembra que fomos criados para viver em paz, mesmo em um mundo instável, e para compartilhar essa paz com quem ainda não a encontrou. E no fim, a maior certeza que temos é que a serenidade plena será vivida quando estivermos face a face com o Senhor. Lá não haverá mais lágrimas, nem dor, nem medo, nem incerteza. Enquanto esse dia não chega, vivemos na esperança e caminhamos confiando na promessa. Mas até lá, já podemos experimentar uma amostra dessa paz aqui e agora, cada vez que dobramos os joelhos e abrimos o coração diante de Deus. Por isso, encerramos esta jornada de oração reafirmando nosso desejo, que a serenidade de Deus guie nossa vida, que ela acalme nossa mente diante do futuro, que fortaleça nosso coração nas crises, que nos ensine a descansar no silêncio, a entregar o controle, a encontrar força na presença dele, e, sobretudo, que nos encha de esperança para seguir. Em frente, Senhor amado, chegamos ao fim desta caminhada de oração pedindo serenidade. Obrigado porque a cada parte o Senhor nos mostrou que a paz não está nas circunstâncias, mas na Tua presença. Hoje eu entrego meu coração em Tuas mãos, com todas as minhas incertezas, medos e ansiedades. Dá-me serenidade para viver um dia de cada vez, esperança para acreditar que o futuro está em Ti e fé para descansar em Teu cuidado. Que minha vida seja marcada por essa paz que vem de Ti e que eu possa compartilhá-la com os que estão ao meu redor. Que em tempos de incerteza minha alma esteja firme na certeza do Teu amor. Em nome de Jesus, amém.